Podemos começar? Bom dia a todos. Obrigado por virem. Começar agradecendo, claro, a professora Bel Barreto, que reservou essa sala, disponibilizou esse espaço para mim. Agradecer também o pessoal da Clipe, o Felipe e o Vitor, que divulgaram o evento. E, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Damásio Franco, eu sou formado aqui na PUC, em Comunicação Social. Terminei o mestrado em História Social da Cultura esse semestre. E o que eu me propus a fazer aqui é apresentar a fase preliminar de um novo projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido nos últimos meses sobre um tema que, creio eu, está se tornando cada vez mais relevante, né, dentro e fora da universidade. Eu acho que eu não preciso passar muito tempo convencendo vocês que a gente está vivendo um momento de extrema polarização política no Brasil e no mundo, né, e que o grau de agressividade e intolerância, né, entre as diferentes posições políticas está crescendo num grau que eu acho que, pelo menos a nossa geração, nunca viu antes, né? É uma situação que afeta praticamente todas as esferas do nosso convívio social, né? Amigos, família, trabalho. E uma dessas esferas, certamente, é o ambiente acadêmico, né? Aliás, existe motivo para acreditar que esse quadro se manifesta de maneira particularmente grave no ambiente acadêmico, né? Aparentemente é uma situação que não afeta só as nossas relações pessoais, né, na nossa comunidade acadêmica, mas também o nosso trabalho, né, a nossa pesquisa, o ensino, ou seja, a qualidade da educação superior, principalmente nos departamentos de ciências sociais e humanas. Então, eu estou tentando aqui formular um projeto de pesquisa que explore justamente essa faceta do problema. Mas então, ok, como eu falei, eu estou na fase preliminar dessa pesquisa, então uma das primeiras coisas que você faz nessa fase é averiguar o que se chama o estado da arte, né? Ou seja, você procura tudo aquilo que já se escreveu sobre o assunto e vê em que pé a discussão está, né? Para isso que serve revisão bibliográfica, né? E é isso. O que já se escreveu sobre polarização política e intolerância ideológica na universidade, sobre como que isso afeta o ambiente universitário e o trabalho acadêmico? E já nessa fase eu fiz algumas descobertas curiosas. A primeira descoberta que eu fiz não é particularmente surpreendente. O tema de como a intolerância ideológica, né, afeta o ambiente acadêmico, vocês devem saber, é um tema que já é publicamente discutido, né, de forma bastante ampla. É um assunto que frequentemente aparece na mídia, é um assunto que as pessoas debatem, é um assunto que inclusive já pauta movimentos políticos, né? Você vê pessoas já oferecendo soluções para o problema. Né? Projetos de lei, campanha para as pessoas filmarem as pessoas em sala de aula, denunciarem casos de intolerância ideológica. E você tem evidentemente uma resposta, né, resistindo a essas medidas. Quem já acompanhou um pouco esse debate sabe que isso virou um assunto extremamente tóxico, né? Se você quiser evitar polêmica e dor de cabeça, é melhor ficar longe disso. Não vou entrar muito nos detalhes de como essa discussão está se desenrolando, mas apenas apontar que ela existe, né? Ela está alimentando tendências sociais, está alimentando movimentos políticos e até políticas públicas, né? Então, alguma relevância esse tema alcançou. Agora, se a gente quiser fazer uma revisão bibliográfica de verdade, né, a gente tem que procurar não só na discussão pública, mas também o que se produziu de estudo científico sobre o tema, né? E uma coisa que tem me surpreendido bastante nesses últimos meses, porque você raramente vê isso mencionado, né, no debate público, é o quão ampla é a bibliografia científica que já existe sobre esse tema, né? Você tem dezenas, talvez centenas de artigos acadêmicos sobre esse assunto, né? Vários livros, enfim, aparentemente tem muito pesquisador que estuda e publica sobre esse tema dentro do circuito acadêmico. E isso normalmente seria algo que tranquiliza, né, um pesquisador na minha posição, significa que boa parte do trabalho já está feito, né? Significa que eu poderia me inserir num grupo de pesquisa já existente, né? Mas logo em seguida eu fiz uma descoberta que é algo que eu procuro confirmar toda vez que eu converso, né, com algum colega ou professor sobre o assunto, porque é uma descoberta um pouco desconcertante, que é a seguinte:
de todo o material que é produzido sobre esse tema, no circuito acadêmico, nada vem de nenhuma instituição de pesquisa brasileira, né? Até o momento, nenhum conteúdo sobre esse tema específico foi produzido dentro das nossas universidades. E não só isso, parece que as pesquisas existentes, as que estão produzidas fora do Brasil, não são nem sequer conhecidas. Né? Parece que nada desse material foi traduzido para o nosso português, e nenhum desses autores é citado, nem em trabalhos acadêmicos, nem na discussão pública, até onde eu sei. Se essa discussão existe em algum lugar, no mínimo está muito bem escondida, porque eu procurei. Então, assim, quando a gente olha essa discussão pública e fica insatisfeito com quão tóxica, improdutiva ela está, a gente tem que levar em conta que essa discussão está se desenrolando praticamente sem apoio nenhum das nossas instituições de pesquisa. Né? Até onde eu sei, nenhuma universidade brasileira começou a trabalhar para difundir no debate público o estado da arte sobre esse tema, né? Como modo de orientar cientificamente essa discussão. Então, vejam só, já na fase de revisão bibliográfica, sem nem entrar no conteúdo do material disponível, a gente já descobre algumas características importantes, né, do problema que a gente está lidando. Se existe tanta discussão sobre esse tema, se ele levanta tanta preocupação do público em geral, e essa preocupação já está se manifestando dentro da universidade também, o que explica a escassez de artigos científicos sobre o tema em solo brasileiro, né? Certamente não é nem por desinteresse, nem por desconhecimento. Todo mundo já ouviu falar desse assunto, né? E muitos acadêmicos que eu conheço já demonstraram interesse nele também. Ou no mínimo preocupação, né? Porque todo mundo sabe que é um tema que o resultado que essa discussão vai ter afeta a nossa profissão. Existe, evidentemente, uma relutância, né, em tratar desse assunto. Né? Isso pode não ser o motivo principal pelo qual esse tema não é tratado, mas é algo que eu, pelo menos, já testemunhei em primeira mão. Eu já vi que muita gente se afasta desse assunto por relutância. Né? Esse é um tema que é, de fato, considerado por muitos uma espécie de vespeiro, né? Que é melhor não tocar, que você pode acabar sendo picado. Então, e a gente sabe que a universidade está cheia de vespeiros desse tipo. Né? E se você começa a ver estudos sobre autocensura, que, ao meu ver, é um conceito até mais importante do que censura para avaliar essa situação, você vê um dado curioso. Nos Estados Unidos, pelo menos, parece que a universidade hoje é, de fato, um dos lugares onde as pessoas estão mais dispostas a se autocensurar. Né? Um dos lugares onde as pessoas mais deixam de dizer o que pensam, de fazer as perguntas que querem, por medo de represália social. Né? E eu vou mostrar ainda mais dados sobre isso, mas acho que vocês já podem começar a intuir facilmente que esse é um fenômeno que não contribui muito, né, para o exercício da vida intelectual, né? E que muitos assuntos importantes e relevantes ao debate público deixam de ser estudados e tratados no ambiente acadêmico por conta disso. Né? Então vamos lá, eu já mencionei então que existe fora do Brasil um monte de estudos sobre esse assunto. Da onde que eu peguei esses estudos? Bom, conforme eu fui procurando material para minha pesquisa, eu me deparei com essa organização aqui, a Heterodox Academy, que até onde eu sei talvez seja a melhor porta de entrada para qualquer pesquisador acadêmico que queira explorar o tema da polarização e intolerância ideológica na universidade hoje. São eles que estão reunindo, né, todos os artigos, o material disponível, são eles que estão disponibilizando o que eu acho que é, por assim dizer, a tecnologia mais avançada para lidar com o assunto em sentido prático também. Né? Eles não estão querendo só pesquisar o problema, eles estão querendo oferecer soluções também, né? Soluções que sejam cientificamente embasadas. É uma organização americana, sim, então claro que a gente tem que sempre ter em mente que o trabalho deles foi desenvolvido em outro contexto, né? Muito diferente do nosso, mas isso obviamente não significa que esse material é inútil para nós. Se nem todas as respostas que eles oferecem servem ao nosso contexto, no mínimo as perguntas que eles colocam acho que podem servir como um guia para algumas questões. Né? Então nessa apresentação eu não vou falar tanto dos instrumentos práticos que eles oferecem, eu vou falar mais dos estudos que eles divulgam, porque acho que são estudos que a gente podia tentar replicar de algum modo aqui, e pensar em soluções nossas. Né?
Então tá, se você entra no site deles, você encontra a seguinte declaração. Eles se declaram como uma organização apartidária, politicamente diversa, e de fato você encontra ali na lista de membros deles uma maioria que se declara de centro, né, mais uns 20% de direita e uns 20% de esquerda. Mas, curiosamente, os membros fundadores da organização são todos de esquerda, né, é interessante notar. Mas, enfim, é uma organização composta por pesquisadores e funcionários acadêmicos, né, que querem melhorar a qualidade da educação superior, como eles dizem, promovendo a diversidade de pontos de vista, compreensão mútua e discordância construtiva. Então, antes de falar sobre como essa organização começou, talvez o melhor ponto de partida, né, para entrar nesse problema, é um conceito que aparece ali na declaração deles e que está também no título dessa minha palestra, que é diversidade. Né? Diversidade, o que é? Para que serve? Né? Diversidade, como vocês bem devem saber, já é um tema amplamente discutido, dentro e fora da academia, né? É uma palavra que hoje tem poderes, né, quase mágicos. Todo mundo sabe que diversidade é uma coisa boa, né? Todo mundo sabe que diversidade é algo a ser promovido, principalmente em ambientes colaborativos, né, onde a troca e o embate de ideias, valores e experiências faz a gente crescer. A universidade, obviamente, um ambiente desse, né? Então, aqui, a diversidade é, ou deveria ser, uma coisa sempre bem-vinda, né? Você vê aqui, são imagens do 12º Encontro do Conselho Brasileiro de Educação Superior, que foi esse final de semana agora, onde o tema era Inovação e Diversidade na Construção de um Brasil Plural, a capa da Exame, enfatizando o poder da diversidade para o meio corporativo. Então, vocês com certeza já ouviram essa palavra, né, em alguns lugares. Agora, uma coisa que os pesquisadores da Heterodox perceberam, e que eu acredito que se aplica também no Brasil, é que quando o conceito de diversidade é trabalhado tanto na universidade quanto no debate público em geral, normalmente ele se refere a certas categorias bem específicas de diversidade. Diversidade socioeconômica, diversidade racial e étnica, diversidade sexual, de gênero, o que a gente pode chamar de diversidade demográfica. Né? E apesar do imenso trabalho que ainda resta fazer para acolher, né, apropriadamente esse tipo de diversidade, já está, de certa forma, consolidado no meio acadêmico, pelo menos a ideia de que esse é um caminho desejável, né? Devemos promover a diversidade étnica, racial, social, sexual, etc. No entanto, uma coisa que fica evidente é que o debate sobre diversidade e programas de promoção da diversidade nunca ou quase nunca se referem à diversidade política, ou o que eu estou me referindo como diversidade ideológica, né? E por que eu acho que essa categoria de diversidade tem que ser contemplada, né? Principalmente no contexto acadêmico, principalmente nos departamentos de ciências sociais e humanas? Tem um monte de pesquisa sobre esse assunto que eu poderia mostrar para vocês, mas eu acho que nada deixa isso tão claro quanto um exemplo. Vamos supor que eu estou abrindo uma universidade e eu vou inaugurar o meu departamento de ciência política, né? E eu estou aqui apresentando para vocês o corpo docente que eu contratei. Tá? Estão prontos? Ok. Demograficamente está bem diverso isso aí, não é? Temos uma mulher, temos um descendente japonês, um negro gay, temos jovens, idosos, enfim. Agora, intelectualmente, vocês considerariam isso aí diversidade? Tudo bem, essa galera até que anda discordando um pouco ultimamente, mas o ponto é perfeitamente possível você ter uma grande diversidade demográfica sem ter diversidade intelectual. Okay? Se você pega, por exemplo, um homem branco e uma mulher negra, ambos de direita, eles provavelmente vão ter uma visão de mundo muito mais parecida em questões sociopolíticas do que se você pegar dois homens brancos, um de direita e um de esquerda. Então, se o objetivo é fomentar um ambiente onde haja diversidade de ideias, diversidade intelectual, né, é óbvio que a gente tem que começar a ampliar um pouco o debate, contemplar outros fatores que contribuem para isso, além da diversidade demográfica, né?
Agora, para além dos benefícios intelectuais da diversidade, no sentido que ela pode vir a gerar discordância construtiva de ideias, etc., costuma-se falar também dos benefícios cívicos, né? Você ter um ambiente universitário diverso ajuda você a romper preconceitos, né? Desenvolver tolerância, sair de lá um cidadão mais bem preparado para conviver em sociedade, né? Então, nesse caso, você vê claramente a importância da diversidade demográfica. A gente sabe que preconceito em relação à classe, gênero e cor é um problema sério que a universidade puder fazer para combater isso, ela deve fazer. Mas não seria diversidade ideológica importante nesse sentido também? Né? Será que o preconceito político também não é um problema bem sério que a nossa sociedade está enfrentando hoje? E sobre esse assunto eu queria mostrar para vocês uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, que eu achei bem interessante, que é essa aí: educação está relacionada ao maior preconceito ideológico. Então, basicamente, é um estudo que fizeram tentando quantificar os níveis de preconceito e intolerância entre grupos diferentes. E eles descobriram duas tendências entre pessoas com acesso à educação formal, que são as seguintes. A primeira não é tão surpreendente assim. Quanto mais educação formal as pessoas têm, mais tende a diminuir o preconceito que elas têm em relação ao que a gente está chamando de diversidade demográfica, né? Diferentes classes sociais, etnia, raça, etc. Já a segunda tendência talvez surpreenda vocês. Quanto mais educação as pessoas têm, aparentemente mais tende a aumentar o preconceito e a intolerância que eles têm em relação ao que a gente está chamando de diversidade ideológica, ou seja, pessoas com diferentes posicionamentos políticos do seu. E atenção, isso vale para pessoas tanto de direita quanto de esquerda. Okay? Ou seja, tenham isso em mente. Quanto mais tempo você passar na universidade, mais intolerante e preconceituoso você provavelmente vai ficar em relação a pessoas que pensam diferente de você em termos políticos. Né? Então, claro que isso é uma tendência que foi verificada nos Estados Unidos, mas eu não me surpreenderia se o resultado fosse aqui mais ou menos parecido, por dois motivos. Primeiro que você pega uma pesquisa recente que fizeram sobre índices de polarização ao redor no mundo, onde eles perguntavam para a população de diversos países, né? Você acha que vale a pena tentar dialogar com alguém que politicamente pensa diferente de você? E, na média, ao redor do mundo, cerca de 20% da população responde que não vale a pena nem tentar dialogar com quem politicamente pensa diferente de você. No Brasil, essa medida chega a 1/3 da população, ou seja, 50% acima da média internacional. Ou seja, o Brasil é hoje um dos países mais polarizados e politicamente intolerantes do mundo, entre esses países a verificados. Acho que eles não fizeram isso em países que estão em guerra civil e tal. Mas aí você pode dizer, bom, essa pesquisa não é longitudinal, você não foi feita para avaliar tendências na academia, e sim na população geral. Então, será que a educação superior no Brasil não coíbe esse preconceito, ao invés de incentivar, que nem nos Estados Unidos? Bom, eu não sei. Pode ser, a gente de fato não estudou o problema ainda aqui, então eu não tenho como responder isso de fato. Mas, para mim, o fato de que esse problema não é nem sequer discutido pela comunidade acadêmica, o fato de que esse problema não é nem reconhecido, para mim indica que não. Para mim indica que é bem possível que as tendências que a gente observa nos Estados Unidos sejam até piores aqui. Porque lá pelo menos o problema é discutido. Né? Então, vamos voltar ao trabalho que está sendo feito nos Estados Unidos, então. Essa organização, a Heterodox, teve como marco fundador o lançamento de um artigo lançado em 2015 chamado Diversidade Política vai melhorar a ciência da psicologia social. E é um estudo que surgiu de um grupo de pesquisadores que percebeu o seguinte: olha, aqui no nosso departamento a gente tem uma ampla diversidade demográfica, isso ajuda tremendamente, mas aparentemente todo mundo aqui no nosso departamento, sem exceção, se posiciona na esquerda, politicamente. Né? Será que isso também não é uma área onde maior diversidade seria desejável? Então, basicamente, eles passaram anos tentando levantar todas as maneiras empiricamente verificáveis de como a falta de diversidade política nos departamentos de psicologia social poderia comprometer a pesquisa nessa área. E eles descobriram, no final das contas, que sim, sem a menor dúvida, pode diminuir dramaticamente a confiabilidade de muitos estudos, né, principalmente os estudos que lidam com assuntos politicamente carregados, como autoritarismo, relações de poder e opressão, preconceito, ambientalismo, desigualdade. Isso tudo
começa a ficar meio enviesado. E eu não vou poder detalhar todas as evidências que eles encontraram, o artigo às vezes entra em pontos mais técnicos, voltados especificamente para psicólogos sociais, mas eu recomendaria que todo mundo desse uma olhada depois, pelo menos no resumo que eles disponibilizam nesse site, porque isso aqui é um primor de honestidade intelectual, né? Um exemplo de como é possível, sim, um grupo de cientistas sociais buscar combater o próprio viés, entender como que a discordância ideológica pode ser construtiva para a ciência. E eu acho que outra coisa importantíssima que esse artigo faz é quebrar alguns paradigmas que às vezes atravancam essa discussão aqui no Brasil. Em especial, a ideia de que a falta de diversidade ideológica na universidade é uma causa da direita, né? O que para mim é um equívoco grave, perigoso, né? Que eu vejo tanto esquerda quanto direita cometerem, né? E vale a pena aqui um parêntese sobre isso. Você não tem como falar desse assunto sem falar da predominância na esquerda no ambiente acadêmico, né? E isso eu vejo que muitas vezes deixa acadêmicos de esquerda desconfortáveis, porque apontar a predominância da esquerda na universidade muitas vezes vem junto com uma crítica à esquerda. Então eu preciso deixar bem claro aqui que essa proposta que eu estou apresentando de modo algum significa necessariamente uma crítica à esquerda enquanto visão de mundo, não significa uma crítica a pessoas de esquerda, e não significa que a direita também, onde predomina, e a unanimidade, não pode se render ao próprio viés também. Mas quando a gente está falando da universidade, principalmente do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, o fato é que a falta de diversidade política normalmente implica uma predominância da ideologia de esquerda. Isso é uma crítica à esquerda? Não, é um fato. Uma analogia que eu acho que a gente poderia fazer é o seguinte, com ressalvas. Vamos supor que eu apresente dados aqui para vocês sobre a configuração demográfica da universidade. Eu mostro que negros são numericamente subrepresentados na universidade. Ou seja, a maioria da universidade é branca. Isso é uma crítica a pessoas brancas? Para mim, não necessariamente. Eu acho que talvez você poderia formular uma crítica a quem não reconhece isso como um problema, né, que a gente deveria estudar e tentar identificar causas e efeitos. E essa crítica eu acho válida fazer nesse caso, como eu já fiz aqui. Eu acho que a comunidade acadêmica ainda não reconheceu devidamente a necessidade de estudar as causas e efeitos dessa desproporção ideológica. Mas eu não vejo motivo nenhum pelo qual a esquerda deveria se comprometer em ignorar esse assunto, né? Então, outro assunto importante que eu acho que a gente devia fazer um parênteses é o seguinte: o que eu quero dizer com esquerda e direita, né? Como exatamente você mede a predominância de uma ou outra no ambiente acadêmico? Bom, tem vários jeitos diferentes de fazer isso, até porque tem várias definições diferentes do que é esquerda e direita. A gente sabe muito bem que posicionamento político não se mede só em uma dimensão. Agora, tem um jeito simples de medir isso, que é a autodenominação. Você simplesmente pergunta para o sujeito: você se considera de direita ou de esquerda, né? Outro jeito é registrar padrão de voto, em que partido você costuma votar. Você pode elaborar um pouquinho mais o formulário, colocar perguntas que remetem mais a políticas públicas específicas, a princípios. Enfim, dá para problematizar muito essa questão, e o ideal é que se problematize mesmo, porque se você quer fazer uma medição desse tipo, você provavelmente vai querer fazer ela no maior número de dimensões possíveis, né, para poder analisar as correlações, as nuances, etc. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o fato é que, na verdade, não importa muito qual é a régua que você usa. Dentro da universidade, o resultado é sempre o mesmo. A esquerda, de fato, é amplamente majoritária em todos os departamentos. Nos Estados Unidos, você vê que, até nos departamentos de exatas, ela costuma ser majoritária. Nos departamentos de Ciências Sociais e Humanas, a proporção varia, dependendo da disciplina. A média é algo em torno de 8:1. Em alguns departamentos podemos chegar de 17:1. Né? E como professores de direita costumam se aglomerar em departamentos onde eles acham que vão ser mais bem aceitos, significa que tem muito departamento onde você não encontra nenhum professor conservador ou liberal. Os números no Brasil são difíceis de dizer, porque praticamente não tem estudo sistemático sobre esse assunto ainda, e eu suspeito que a gente não faz estudo sistemático sobre esse assunto ainda, em grande parte porque muitos dos nossos acadêmicos têm medo de que, se levantarem essa questão, eles estariam adotando uma causa da direita, né? Então, uma das coisas que eu estou determinado a fazer aqui, talvez o objetivo principal dessa apresentação, talvez seja desfazer a concepção de que isso aqui é um tema partidário. Até porque eu acho bem possível, inclusive, dado as circunstâncias,
que politicamente a esquerda tem até mais a ganhar do que a direita conversando abertamente sobre esse assunto. Acompanhe meu raciocínio, que eu acho que eu talvez consiga convencer vocês disso. Mas, enfim, o tema central aqui é como que esse problema afeta a qualidade da educação superior, né? Vamos voltar para esse assunto. Um dos assuntos que essas pesquisas abordam é como que as pesquisas acadêmicas e a formação dos alunos pode ser prejudicada pela proliferação de estereótipos que circulam no ambiente acadêmico em relação à direita, né? E o motivo pelo qual isso acontece, acho que todo mundo sabe. Sempre que você quer fazer a caracterização de um grupo que você tem uma opinião negativa, você tende a exagerar as características negativas desse grupo, né? Se você não tem nenhum membro de carne e osso desse grupo para contrapor o viés, cresce o risco de você acabar com um estereótipo e não com uma descrição conceitual confiável, né, desse grupo. Eu não estou dizendo que a direita não faz isso também, né, em relação à esquerda, mas, de novo, a gente está falando sobre a universidade, os conceitos que são desenvolvidos em pesquisas acadêmicas. Então, além do mais, tem uma pesquisa interessantíssima que eu queria mostrar para vocês sobre esse assunto específico. Os estereótipos morais de progressistas e conservadores. O título original é Moral Stereotypes of Liberals and Conservatives. Liberal nos Estados Unidos, vocês devem saber, se traduz para progressista, não é a mesma coisa que o nosso liberal, ok? Mas é uma pesquisa que fizeram onde a intenção era justamente investigar os estereótipos que grupos ideológicos têm um do outro. E basicamente o que eles fizeram foi o seguinte: eles desenvolveram um questionário que funcionava mais ou menos como um mapa ideológico ou moral, né, uma lista de dilemas morais que você tem que concordar, discordar, mais ou menos, etc. Daí ele dava esse formulário para milhares de pessoas e para um terço ele dizia: preencha esse formulário como você preencheria, do jeito que você acredita. Para um terço ele dava e falava: agora você preenche esse formulário como você acha que uma típica pessoa de esquerda preencheria. E para outro terço ele falava: agora você preenche esse formulário como você acha que uma típica pessoa de direita preencheria, né? E uma descoberta que eles fizeram foi o seguinte: dentro da amostra que eles coletaram, pessoas de esquerda, principalmente extrema esquerda, eram na média muito piores em prever o posicionamento das pessoas de direita do que o contrário. Os conservadores eram, no geral, quase tão bons quanto pessoas de centro em prever o posicionamento das pessoas de esquerda. Né? Por que isso acontece? Significa que conservadores são mais empáticos do que pessoas de direita? Do que pessoas de esquerda? Não necessariamente. De fato, tem algumas explicações para essa disparidade que dizem respeito à diferença de personalidade, mas uma explicação que os pesquisadores dizem que é determinante é a seguinte: é praticamente impossível uma pessoa que tenha algum acesso à mídia e à educação formal, hoje em dia, não saber mais ou menos o que a esquerda pensa. Né? O acesso a esse pensamento, essa bibliografia, pelo menos nos canais da educação formal, é muito mais fácil. Né? Não só é muito mais fácil, como é frequentemente cobrado. Então, o mesmo não vale para o pensamento, para a bibliografia que orienta intelectualmente a direita. Então, se você quiser obter acesso a esse pensamento da direita, você normalmente vai ter que procurar fora do currículo, né? E sem muita orientação acadêmica. Ao invés de livros e professores, você às vezes vai ter que apelar para o YouTube, para o Facebook. Né? E na área de comentários lá você pode construir uma imagem do conservadorismo que não necessariamente vai ser, né, a mais apropriada. Então, eu separei alguns exemplos aqui de como que isso pode afetar a pesquisa acadêmica e a formação dos alunos do ensino superior. Um problema que muitas faculdades de direito estão tendo nos Estados Unidos é que cada vez mais advogados se formam, hoje em dia, sem ter tido esse tipo de contato mais cuidadoso com a literatura e com os pensadores conservadores. Mas aí esses advogados saem da faculdade e muitas vezes eles têm que ir para um tribunal argumentar e defender um caso perante um juiz ou um júri conservador. E eles estão cada vez mais incapazes de fazer isso, né? Porque eles não entendem como funciona a cabeça dessa pessoa, né? Então eles imaginam que talvez estejam falando com bobocas fundamentalistas e então não conseguem construir argumentos que convençam realmente aquela pessoa. Então eles estão perdendo cada vez mais ações e muitos não sabem nem porquê. Outro exemplo interessante que o pessoal da Heterodox menciona é o que acontece na área de jornalismo.
recentemente, das ciências sociais em geral, onde parece que jornalistas e especialistas em política foram pegos de surpresa, né, nos últimos anos, por conta de uma série de fenômenos políticos advindo da direita. Por exemplo, se você pega aí o que foi considerado as últimas grandes surpresas no cenário político mundial, né, a eleição do Trump, o Brexit, no Brasil, o impeachment da Dilma, a eleição do Bolsonaro, são fenômenos que pegaram todo mundo de surpresa? Talvez, mas pegaram principalmente a esquerda de surpresa, não é não? E em Harvard, os alunos chegaram a até lançar um editorial no jornal da faculdade, logo depois que o Trump foi eleito, exigindo uma instrução não enviesada sobre o pensamento conservador, né, para que eles conseguissem entender melhor o que está acontecendo, entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Então, assim, mandaram bem os alunos de Harvard, né, eles perceberam por conta própria uma falha na formação deles e exigiram que ela fosse corrigida. É bem diferente da atitude que você vê em outras universidades, onde se você divulgar conteúdo conservador através de um ponto de vista conservador, os alunos às vezes reclamam, né? Chegam a bater, a agredir, a gente sabe que isso acontece. Então, assim, em cada um desses casos, eleição do Trump, Brexit, etc., você viu pessoas, muitas vezes acadêmicos, fazendo caracterizações extremamente simplórias, né, caricatas, das motivações por trás desses movimentos, né? Eu lembro lá por volta de 2015, né, logo depois que a Dilma foi eleita, isso é um relato pessoal meu, mas eu acho que é relevante para esse caso. Eu entrevistei um pesquisador acadêmico, doutorado, especialista em política, isso na época, logo depois da reeleição da Dilma. E eu perguntei para ele o que ele achava desses protestos que estavam começando a ter, né, pedindo fora Dilma, fora PT, essa coisa. E eu lembro que ele fez uma análise que era muito comum naquela época, que era o seguinte, ele disse que certamente não ia dar em nada, né? Que o pessoal que estava insatisfeito é porque foi uma eleição muito próxima, eles não gostaram de ter perdido, mas essas pessoas que estão indo para a rua não são realmente engajadas politicamente. Conservador é, por natureza, um bicho conformado e acomodado, então daqui a pouco eles vão para casa e param de reclamar. Não foi bem isso que aconteceu, né? As manifestações só cresceram, inclusive fizeram germinar aí movimentos que estão bem ativos até hoje, né? E a esquerda foi pega de surpresa, novamente. Então é interessante notar que quando esse tipo de análise equivocada se prolifera na universidade, isso afeta não só a confiabilidade dos acadêmicos e dos jornalistas, mas diminui muito a efetividade das estratégias políticas, né, que pode se vir a adotar com base nessas análises, né? Um exemplo muito claro disso também é o tal combate ao fascismo. Né, acho que nenhuma pessoa sensata hoje duvida muito que essa palavra está carregada de estereótipos absolutamente simplórios. Né? E assim, eu tendo a achar que qualquer estratégia política que você monta em cima de uma leitura simplória da realidade está fadada ao fracasso. Né? Vocês podem concordar ou não com essa minha análise. Meu argumento não é aqui sobre por que o Bolsonaro ganhou a eleição. Eu estou dizendo que, se você quer bater num espantalho, fascistas e nazistas são excelentes alvos, né? E certamente dá um tremendo senso de autojustificação, né? Você achar que está lutando contra o fascismo. Mas se você quer ganhar uma batalha política de verdade, às vezes ajuda você ter uma concepção um pouquinho mais cuidadosa e até mesmo respeitosa do seu adversário, né? E tem um conceito que você vê bastante nessas discussões hoje em dia sobre como reduzir a polarização política, a proliferação de estereótipos, que eu gosto bastante, que é o argumento homem de ferro. O homem de palha, todo mundo sabe o que é, né? Você pega o seu adversário, você transforma ele na versão mais idiota e inofensiva dele possível, né? Reduz os argumentos dele ao que uma criança de 5 anos conseguiria rebater, e aí você bate nesse espantalho e acha que ganhou, né? No argumento homem de ferro, você faz o contrário. Você pega o argumento do seu adversário e, ao invés de enfraquecer, você fortalece ele. Você transforma ele na versão mais impenetrável possível, difícil de vencer possível. Você tenta defender o outro lado da forma mais inteligente e articulada que você conseguir. Aí você começa a tentar bater nele, né? Isso sim vai te preparar para um debate, né? Então, uma coisa que muitos programas educacionais recomendam fazer, já a partir do ensino médio, é você criar clubes de debate onde os alunos são obrigados a defender posições que eles mesmos não concordam. Né? É um hábito que a gente não desenvolve muito por conta própria,
né, porque a gente está normalmente mais preocupado em defender o que a gente acredita, obviamente, mas se desde cedo você cria o hábito de fazer o contrário, você não só desenvolve uma empatia intelectual e a capacidade de se manter aberto a outros pontos de vista, mas você também desenvolve a capacidade de defender os seus pontos de vista, né, contra os ataques mais fortes que eles podem vir a sofrer, né? Então, assim, bater em espantalho não cria calo, né? Treinar com homem de ferro provavelmente vai ser melhor na hora de subir para o ringue. Imagina você se preparou para enfrentar um e aparece o outro. Agora, muito bem, se a formação dos alunos de esquerda sofre com a falta de diversidade na academia, o que acontece com os alunos de direita? As pesquisas que fizeram nos Estados Unidos notou alguns efeitos interessantes nesse sentido também. Os alunos de direita estão, de certa forma, mais blindados contra a falácia do espantalho, mas não totalmente. Eles também podem acabar adotando algumas visões pouco ponderadas. Por quê? Porque se eles não encontram referências intelectuais e pessoais dentro da academia que sejam alinhadas à ideologia deles, eles acabam tendo que recorrer fora da academia, né? Eles também vão entrar no YouTube, no Facebook, e nem sempre o que eles vão encontrar lá é o conservadorismo na sua versão mais sofisticada, né? Então, o que algumas pessoas sugerem é que alunos de direita que estudam... O que algumas pesquisas sugerem é que alunos de direita que estudam em faculdades onde não há professores de direita tendem a se tornar mais radicais e militantes do que alunos de direita que estudam em faculdades onde tem professores de direita. Ou seja, ter professores de direita parece que é... Instantinho. Parece que, enfim, que é um fator atenuante na radicalização dos alunos de direita, né? Então, professores de direita que estão dispostos a defender o pensamento conservador e liberal de maneira articulada fazem falta, evidentemente, tanto para alunos de esquerda quanto de direita. Agora a gente vai entrar na parte mais polêmica desse assunto todo, se é que já não estava polêmico antes. O outro ponto que essas pesquisas enfatizam bastante é o seguinte: quando você tem um ambiente acadêmico ocupado por uma única ideologia, você inevitavelmente acaba vendo a supressão direta e indireta de certas perguntas e temas de pesquisa. Temas de pesquisa muitas vezes importantes e relevantes, mas que são politicamente sensíveis para a ideologia dominante. Então eu vou dar aqui uma breve lista de exemplos desse tema, não exaustiva, mas que de um modo ou de outro são preteridas no ambiente acadêmico. Né? Pesquisas sobre autores ditos conservadores ou liberais. Pesquisas sobre efeitos negativos que políticas de ação afirmativa podem ter. Pesquisas sobre diferenças biológicas e psicológicas entre os sexos. É mais polêmico do que isso, como que essas diferenças podem afetar a distribuição proporcional em certas profissões e tal. Pesquisas sobre o que se chama de racismo inverso, ou seja, preconceito racial contra brancos. Pesquisas sobre preconceito e perseguição sofrida por grupos cristãos. Pesquisas que mostram benefícios sociológicos e psicológicos da manutenção de estruturas familiares tradicionais, né? Pesquisas sobre a ineficácia ou efeito contraproducente que a ação de movimentos de defesa das minorias pode ser. Isso é, pesquisas que podem vir a corroborar críticas ao movimento feminista, ao movimento negro, ao movimento gay. Não estritamente um tema sociológico, mas assim, pesquisas sobre a ineficácia ou o efeito contraproducente que certas políticas de preservação ambiental podem ter, né? Estudos comparativos que avaliam se certas culturas são mais conduzentes a regimes democráticos ou a maior produtividade econômica, ou seja, pesquisas que poderiam sugerir que talvez certas culturas são melhores que outras, né? No campo da história, pesquisas sobre episódios do passado que desfavorecem a imagem da esquerda ou pesquisas que favorecem a imagem da direita, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, estudos sobre o caráter conservador e religioso dos movimentos de direitos civis, que muitas vezes é preterido, enquanto o histórico racista e eugênico da esquerda americana praticamente não entra nas pautas de pesquisa.
Para não falar do exemplo clássico, que é assim, o tratamento que recebe regimes de direita e esquerda nos departamentos de história. A gente sabe que no Brasil tem esse problema também. Enfim, tem muitos outros temas, mas a gente pode terminar com esse que a gente está lidando agora. Pesquisas sobre as causas e efeitos da falta de diversidade ideológica na academia. Então, com essa lista de tópicos, talvez vocês possam começar a entender por que essa é a parte mais polêmica do assunto todo, né? Só você mencionar a existência desses assuntos, muitas vezes já causa desconforto, né? Cada um deles está cercado por um campo minado, né? E todo acadêmico sabe que assim, faz por bem não entrar neles. Agora, importante notar, quando eu digo que esses assuntos são diretamente ou indiretamente suprimidos, isso não significa necessariamente que haja uma censura ativa por parte dos professores desses temas e tal. Naturalmente, pesquisadores vão atrás de tópicos que interessam mais a eles, né? Então, assim, se a maioria dos pesquisadores são de esquerda, pessoas de esquerda tendem a se interessar mais por certos assuntos e não por outros. Você não tem como forçar a pessoa a pesquisar, né, um negócio que ela não quer pesquisar. Mas, de qualquer forma, também tem motivo para acreditar que existe, sim, um componente de censura atuando aqui, ou pelo menos de autocensura, que estudos sobre certos assuntos costumam ser evitados não só por falta de interesse, mas por cálculo político e autopreservação, né? E não é tão difícil você juntar a evidência disso, né? Nesse material que eu reuni aqui, você encontra uma lista imensa de professores, pesquisadores e alunos que foram efetivamente perseguidos e escorraçados publicamente, às vezes ameaçados de agressão e de morte, porque cruzaram linhas, né, por assim dizer, politicamente incorretas. Então, eu vou relatar aqui só um desses casos, que aconteceu nos Estados Unidos, mas que dá para a gente extrair alguns padrões que se aplicam de uma forma ou de outra a muitos outros casos que acontecem frequentemente, inclusive no Brasil. O caso que eu quero falar é a história dessa pesquisadora chamada Heather Mac Donald, que escreveu um livro chamado War on Cops, a guerra contra a polícia, onde ela faz algumas críticas ao movimento Black Lives Matter, né? Black Lives Matter, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é um movimento ativista que cresceu nas comunidades negras americanas em resposta a casos de violência policial contra a população negra, né? Então eles fazem campanha contra brutalidade policial, contra questões mais amplas de discriminação racial, etc. Tem muita polêmica em volta desse movimento, eu poderia falar mais sobre ele, mas por enquanto isso basta de informação. O que essa pesquisadora procurou mostrar no livro dela é que conforme esse movimento foi crescendo, ele começou a produzir em torno de si um discurso antipolicial, às vezes meio virulento. Um discurso que estava tendo efeitos negativos, inclusive para a própria população negra. Por quê? Ela aponta, por exemplo, que desde que o movimento começou a ganhar projeção nacional, a criminalidade em muitos bairros negros começou a aumentar, né? Então ela reúne casos de muitos policiais, né, que toda vez que entravam num bairro negro, começavam a pensar, cara, se eu parar para revistar aquele cara ali que parece suspeito, a chance de eu ser acusado de racismo é 100%. Então, é melhor não fazer isso. Então, isso, como vocês podem imaginar, não ajuda muito no combate ao crime, né? Grande parte do combate ao crime, como ela mostra no livro, tem a ver com prevenção proativa, né? Revistar pessoas suspeitas antes de elas cometerem crimes. E, enfim, independente dessa ter sido a intenção do movimento ou não, o fato é que a proatividade dos policiais estava sendo coibida por conta do clima antipolicial, e justamente nos bairros onde essa proatividade era mais necessária, né? Bairros pobres e negros, né? Então vocês imaginam, isso coloca uma discussão complicadíssima nas nossas mãos, né? Se você simpatiza com a causa desse movimento e com o bem-estar das comunidades negras americanas, você pode se perguntar, como é que você mantém uma campanha contra a brutalidade policial que ao mesmo tempo não fomente um ódio à polícia e não coíba o combate proativo ao crime? Porque assim, eu não sei, né? Eu acho que daria para ter uma discussão muito, muito longa sobre esse assunto antes de ter uma posição informada. E essa discussão, tendo eu a achar, deveria levar em conta os dados que esse livro está trazendo, né?
Agora, evidentemente, nem todo mundo concordaria comigo, né? Inclusive, muita gente achou que a melhor solução era simplesmente não falar desse assunto e banir a Heather McDonald do debate intelectual. Isso aí é o cartaz que circulou na época que ela foi convidada para palestrar numa universidade na Califórnia, onde ela foi recebida por protestos, tentando, né, cancelar o evento, chamando ela de fascista, autoritária, racista e essas coisas. Mas, sim, uma coisa interessante que acabou acontecendo nesse caso, e que tem acontecido em muitos casos desse tipo, é que o boicote acabou servindo de propaganda para aquilo que estava sendo boicotado. Né? É o charme do leia o livro que não querem que você leia, veja o filme que não querem que você veja. Então, assim, o livro dela acabou tendo uma projeção bem maior do que provavelmente teria se não fosse por esse protesto. Agora, dentro da academia, o efeito é um pouco diferente, né? Porque mesmo que esses manifestantes representem uma minoria da comunidade acadêmica, né? Mesmo que a maioria dos alunos e professores não concordem em boicotar alguém dessa maneira, esses protestos acabam fortalecendo a mensagem de que certos assuntos é melhor não entrar, porque, né, o que te espera é um mar de gritaria. Então, o que coloca o pesquisador acadêmico numa sinuca de bico, né? Porque, por um lado, é compreensível que ele queira preservar a carreira dele para evitar polêmica, né? Mas, por outro, se essa é a atitude que começa a prevalecer, né, se os nossos pesquisadores passam a lidar só com os assuntos politicamente seguros, é claro que isso também compromete a carreira acadêmica do sujeito, né? Porque é claro que quando as pessoas deixam de falar o que pensam por cálculo político, a qualidade do debate intelectual vai cair, o prestígio da universidade vai cair. E aí é praticamente inevitável que a verba caia, que a matrícula caia, que o apoio estatal caia. Então, daqui a pouco, quando você vê, a sua carreira acadêmica já está em perigo de qualquer maneira, né? Então, é interessante que eu escuto, às vezes, que você precisa ter muita coragem, né, para lidar com esses temas que eu estou lidando aqui dentro da academia, né, que eu estou aqui arriscando minha carreira e tal. Mas, assim, eu acho importante notar que o acadêmico, na verdade, está arriscando, acho que muito mais ao não falar sobre essas coisas. Então, realmente, eu não acho que precisa ser nenhum herói idealista para entrar nesse assunto. Acho que um pouco de senso de autopreservação inteligente a longo prazo já basta, né? Mas, enfim, vale notar também que não é só a universidade que perde, né, quando esse tipo de boicote acontece. Muitas vezes o próprio movimento que promove boicote perde também, porque muita gente que assiste esse boicote começa a pensar assim, bom, essas pessoas parecem que não estão tão interessadas em ter um debate honesto sobre os problemas que as comunidades negras estão enfrentando, né? Então você vê um fenômeno curioso acontecendo nos últimos tempos, onde tem aparecido, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, cada vez mais negros que se dizem contra o movimento negro, né? Não porque são racistas, obviamente, mas porque simplesmente não concordam com as táticas que o movimento está empregando. Né? E você vê isso em praticamente todos os movimentos de defesa das minorias hoje em dia. Você tem muita mulher que é antifeminista, muitos gays que são contra o movimento LGBT. Isso está acontecendo, uma realidade inegável. E chamar esse pessoal de traidor da causa não costuma trazer eles de volta para o movimento. Né? Agora, porque evidentemente não é a causa que eles estão contra, mas a tática do movimento. Né? Então, esse tipo de protesto, às vezes criando a ideia, dentro da universidade, fortalecendo a ideia de que você só pode fazer você só pode fazer crítica ao movimento negro se você for racista, né? Se você critica o movimento LGBT, você é homofóbico e assim por diante. Então, isso evidentemente cria um entrave dificílimo para o debate intelectual honesto e aberto sobre questões importantíssimas, né? As pessoas ficam cada vez mais preocupadas em não deslegitimar esses movimentos do que em discutir dados que são absolutamente relevantes para o sucesso desses movimentos, né? Então, de novo, ao prejudicar o debate intelectual, você acaba fragilizando o próprio movimento político, né, que pretende atuar em cima de determinada questão. Então, vamos lá. Antes de passar para a minha conclusão, eu queria dar para vocês um resumo daquilo que a gente identificou aqui como alguns dos efeitos da falta de diversidade ideológica na universidade. Número 1, redução do horizonte intelectual da comunidade acadêmica. Número 2, queda da confiabilidade científica de pesquisas sociais. Número 3,
supressão direta e indireta de perguntas e temas de pesquisa. Número 4, proliferação de estereótipos em relação a liberais e conservadores. Número 5, enfraquecimento político e intelectual da esquerda. Número 6, radicalização política da direita. Número 7, fragilização das pautas de inclusão demográfica. Número 8, queda de prestígio da instituição acadêmica. Número 9, aumento da polarização e intolerância política. Número 10, queda na qualidade da educação superior. Então vamos lá. Primeira qualificação que a gente poderia fazer em relação a essa lista de efeitos, que é em relação à magnitude deles, né? Acho que a gente poderia perfeitamente discutir o quanto que a falta de diversidade reduz o horizonte intelectual, o quanto que ela enfraquece politicamente a esquerda. Mas eu acho que essa lista é útil nessa fase preliminar, porque eu acho que seria muito difícil argumentar que essa falta de diversidade tem o efeito contrário que esses efeitos estão apontando aí. Acho que seria muito difícil argumentar, por exemplo, que a falta de diversidade amplia o horizonte intelectual, né, dos nossos alunos, que ela suprime estereótipos, né, que ela aumenta o prestígio da instituição acadêmica. Então, sim, eu acho que a gente tem que discutir e investigar muito ainda para medir o tamanho do problema. Mas eu acho muito difícil negar, né, a essa altura do campeonato que o problema existe e que, ao menos, alguma atenção ele merece, né? Outra observação que se pode fazer agora é o seguinte: quem poderia se interessar em investigar esse problema, né? Vocês devem lembrar do que eu mencionei no início da minha fala, a tese, ao meu ver, extremamente equivocada, de que um projeto desse tipo só poderia ser uma bandeira da direita, né? Acho que se você der uma olhada nessa lista aqui, já começa a ficar claro por que isso é uma visão equivocada, né? Na verdade, eu não consigo pensar em nenhum item dessa lista que não seja do interesse de qualquer pessoa preocupada com o futuro da universidade, com o nosso estado de polarização política e qualquer pessoa que cultive ideais liberais, conservadores ou progressistas, né? Acho que precisaria de uma visão muito estreita para considerar esse projeto de pesquisa algo que só interessa à direita, né? E atenção, isso é uma coisa que a direita precisa ser lembrada também. Eu passei um bom tempo aqui falando sobre os equívocos, né, que a esquerda anda cometendo no ambiente acadêmico, mas eu poderia passar um bom tempo falando sobre os erros da direita também. E um erro que eu vejo ela cometendo bastante no trato com esse tema é que muitas vezes, pela linguagem que usa, pela maneira como coloca o tema, ela própria acaba passando a impressão de que isso é uma causa da direita. E não é. Então, eu entendo que o tema, evidentemente, chama mais atenção da direita, né? E eu suspeito que acho que a maioria da plateia aqui se considerem, talvez, liberais, né? Então, é bom vocês saberem. Se a direita se apropriar dessa causa, ela vai estar garantindo que ela não vai para frente, tá? Então, se esse problema não for enfrentado por um colaborativo apartidário, supra-ideológico, que abraça o princípio de diversidade que eu estou tentando expor aqui, então a gente já tropeçou no primeiro passo, ok? A porta tem que ser deixada aberta para a esquerda também. Sem ela, esse negócio não vai para frente. Então, muito bem. Caso eu tiver convencido vocês de que isso é um problema que interessa a todos nós, né, que não vai avançar sem a colaboração de todos nós, gostaria de passar esses minutos finais da apresentação lidando com uma questão que agora muitos de vocês devem estar se perguntando. Muito bem, o que fazer? Né? E, bom, essa é a parte que eu deixei essa parte para o final porque é o assunto que eu tenho menos a dizer, né, na verdade. Né? Eu não estou aqui para sugerir que a gente crie portarias para denunciar casos de intolerância ideológica, não estou aqui para dizer que a gente tem que fixar cartazes em sala de aula ou filmar professores, e certamente não vou sugerir nenhum programa de cotas para liberais e conservadores na universidade. E o motivo, como eu já expliquei para vocês, é que a nossa comunidade científica ainda não avançou nenhum esforço para diagnosticar esse problema ainda, né? E não há solução sem um diagnóstico. Então não adianta muito discutir soluções que podem até mesmo acabar sendo contraproducentes, né? Como eu acho que são muitas das coisas que estão sendo sugeridas por aí, né, para lidar com esse problema. Mas, já que as pessoas não vão parar, né, de sugerir
solução e muito menos parar de falar sobre esse assunto, a universidade não pode simplesmente cruzar os braços, né? Então, para mim, o que parece ser o primeiro passo mais óbvio e urgente a ser tomado pela universidade é começar a produzir um diagnóstico, né? A gente tem que começar a estudar o problema no contexto acadêmico, produzir artigos, né? Engajar nossos pesquisadores e criar um espaço onde essas perguntas possam ser exploradas abertamente, criticamente, cientificamente, né? Se só isso acontecer, já é uma vitória impressionante, se vocês forem pensar, né? Porque pensa na mensagem que isso passaria, né, no momento que a gente está vivendo hoje. Imagina poder dizer que aqui, na nossa universidade, temos em andamento um esforço científico apartidário para lidar com o problema da intolerância ideológica no ambiente acadêmico. Aliás, poder dizer que somos hoje a única universidade, né, que está lidando com esse tema hoje. Se eu fosse um administrador ou assessor de imprensa dessa universidade, eu encheria a boca para falar isso, né? Se eu fosse um pai pensando onde é que eu vou matricular meu filho, essa universidade chamaria a minha atenção, né? E se eu fosse um político em Brasília, formulando projetos de lei, confabulando ações governamentais para lidar com a situação política nas universidades, eu olharia para essa universidade e diria, olha, de repente não precisa de nada disso, basta deixar eles trabalharem e que as outras universidades sigam um exemplo dela, né? Então, eu acho que se um projeto desse tipo aparece, todo mundo que discute e se envolve nesse problema ia provavelmente se acalmar um pouco, não? Ao ver que a universidade reconhece esse problema e está lidando com ele da maneira que sabe melhor, né? Que é através da ciência, né? Eu, apesar de tudo, ainda sou um dos que acreditam que a melhor coisa que a universidade tem a oferecer, que a maior arma que a universidade tem à sua disposição, não é a militância, é a ciência. É a busca pela verdade, é o amor ao conhecimento, o embate de ideias. Se a gente mostrar para a sociedade que a gente está fazendo isso aqui, dificilmente a gente vai precisar ir para a rua pedir educação. Todo mundo já vai saber, né? Então, é a ciência que vai tirar a gente dessa crise. E eu acredito que é a ciência que vai criar pelo menos um lugar onde, né, onde esquerda e direita possam se encontrar no meio do caminho por um objetivo comum, né? Eu acho que é isso que esse projeto oferece. Então, eu não tenho solução mágica, mas eu não vejo outro caminho para, quem sabe, né, possa levar a uma solução. Bom, tem muito mais que ainda resta dizer sobre esse assunto, né, mas eu vou encerrar aqui para poder dar tempo da gente abrir um pouco a discussão para vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado. Só um comentáriozinho antes. Eu vou deixar, enquanto a gente está tendo a discussão, uma lista da bibliografia que eu acho que assim, é básica para quem quiser entrar nesse assunto. São 2 livros do Jonathan Haidt e 2 outros livros, um é uma coleção de estudos acadêmicos, e a biblioteca da Heterodox Academy, que eu recomendo todos vocês a entrarem. Então, querem entrar nesse assunto? Leiam esses livros e mergulhem nisso aí, e qualquer coisa venham falar comigo também.